Fala galera, beleza? Aqui é o professor Luiz Armed do Dom Bosco Original. Eu estou aqui para falar para vocês de um conteúdo maravilhoso da biologia, hein? Um dos melhores conteúdos que tem para a gente estudar, que é a genética. A genética é deliciosa e o começo dela, pessoal, é muito importante. Vamos falar aqui, dos conceitos básicos em genética. E é fundamental você saber esses conceitos básicos, porque durante o enunciado de uma questão de genética, esses conceitos vão ser abordados e você vai precisar ter claro na sua cabeça o significado dele. Você não vai encontrar numa questão de prova, por exemplo, perguntando exatamente aquele conceito, mas você vai precisar saber dele para entender o enunciado de uma questão. Então é a base, é o fundamento, é muito importante que você fique atento a isso, hein? E vamos ver tudo isso aqui agora. Olha só, DNA, cromatina, cromossomo, cromátide, cromossomos duplos, cromossomos simples, cromossomos homólogos, genes alelos. Afinal, o que significa tudo isso? Vamos entender tudo isso agora, beleza? Então, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, preste atenção. Isso aqui não é entretenimento, isso aqui é aula. Vamos que vamos, vem comigo. DNA. Pessoal, tudo isso aqui é material genético. É material genético. A diferença é o nível com o qual você está olhando. Então, quando a gente se refere ao material genético nosso como DNA, nós estamos fazendo uma análise molecular. O DNA, ele é uma molécula química. Ele é uma molécula bioquímica. Inclusive, uma gigantesca molécula bioquímica. Você estuda ele, inclusive, na citologia. Quando você está estudando o núcleo, você estuda todas as estruturas do DNA. O DNA, ele é um polímero de nucleotídeo. O objetivo agora não é a gente destrinchar as características bioquímicas do DNA, mas só para a gente lembrar do que o DNA é formado. Ele é formado por duas fitas. Pensa que meu braço aqui é uma fita e meu outro braço é outra fita. Duas fitas de nucleotídeo. E do que é formado um nucleotídeo? O nucleotídeo tem um grupo fosfato, um açúcar, que no caso do DNA é uma desoxirribose, por isso que o nome dele tem o D aqui, é uma desoxirribose, e um grupo funcional que é uma base nitrogenada. Então o nucleotídeo tem isso, um grupo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Aí eu tenho um monte de nucleotídeo ligado um sobre o outro, formando uma fita de nucleotídeo. A mesma coisa acontece do lado de cá e as duas fitas são conectadas através das bases nitrogenadas. E aí como que a gente desenha o DNA? Olha aqui, a gente faz essa fita dupla aqui, cada linhazinha dessa representa essa fita de nucleotídeos. E cada traçozinho desse aqui, representa uma base nitrogenada. Quais são as 4 bases nitrogenadas que existem no DNA? Adenina, timina, que é exclusiva do DNA, porque no RNA não tem timina, tem uracila, guanina e citosina. São essas 4 bases nitrogenadas que compõem a fita do DNA. Beleza, então essa análise do material genético enquanto molécula química é o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. Beleza? Joia. Agora, quando a gente dá meio que uma afastada, vamos olhar mais de longe. Aí a gente vê uma grande molécula de material genético que é chamada cromatina. Uma cromatina, existe uma teoria que é a teoria da unicidade, que diz que cada cromatina é uma molécula de DNA. E como se forma a cromatina? Olha nesse desenho aqui, Aqui é uma fita de DNA. Isso aqui é a cromatina. A cromatina é um material genético presente na célula durante a fase de intérfase. Dentro do ciclo celular, a célula tem 2 fases. Uma é a intérfase, que é a fase que ela está trabalhando. Ela está exercendo as funções para a qual ela foi criada. Está produzindo as suas substâncias, está exercendo seu metabolismo de construção e de destruição, está trabalhando, está tudo funcionando dentro da célula. Essa é a fase de intérfase. E quando ela para de trabalhar, é para ela se dividir. E aí vem a outra fase, que é a divisão celular, que pode ser mitose ou meiose.
Beleza. Durante a fase de intérfase, que é a fase em que a célula está trabalhando, o material genético se apresenta no interior da célula na forma de cromatina. É a cromatina. O que é cromatina? É o DNA. Só que é o DNA por um prisma da célula. Perceba, DNA é quando a gente olha para ele enquanto molécula. Quando a gente olha para ele como componente da célula, a gente está vendo a cromatina. Beleza, então ó, DNA, ok, cromatina, ok. E agora o que é o cromossomo? Pessoal, o cromossomo é o material genético. O que é o cromossomo? É o DNA. A diferença é que o cromossomo ele só existe quando a célula entra em divisão celular. Lembra quando você estudou lá a divisão celular, mitose e meiose? O que acontece ao final da intérfase? Momento antes da célula entrar na divisão celular. Começa a haver a espiralação do material genético. O que é isso? O material genético ele vai se enrolando sobre si mesmo. Estudos dizem que o tamanho da cromatina reduz em até 10.000 vezes. Pensa, ela é grandona, aí ela vai espiralando sobre ela, vai reduzindo, uma redução de 10.000 vezes. E aí isso se transforma naquele componente extremamente denso. Ele é tão denso, está tão espiralado, que é possível até de visualizar ele através de microscópio óptico. Se consegue ver o cromossomo através do microscópio óptico. Por quê? Porque ele está extremamente espiralado. Então, o que é o cromossomo? É o material genético visto quando a célula está em divisão celular. Nessa hora, o material genético não está funcionando. A célula não está produzindo nada. Por que ela não está produzindo nada? Porque todo o componente genético, todo o código genético que ele tem, está escondido. O negócio está tão enrolado que ele está escondido. As enzimas que atuam sobre ele não conseguem chegar lá. Então a única função do material genético está na disposição de cromossomo, está na forma de cromossomo, é para facilitar o transporte. Então, veja bem, o cromossomo ele vai transitar dentro da célula. Lá na divisão celular, o material genético ele vai migrar para a linha equatorial. Lembra da metáfase? Aí na anáfase, ele vai migrar para os polos opostos da célula. Então perceba que o cromossomo, esse material genético, vai ter todo um transporte dentro da célula. Então isso serve simplesmente para facilitar o transporte. Imagina você aí, se tivesse 3 quilômetros de barbante, tudo espalhado aí dentro da sua sala aí, tudo espalhado. Aí alguém falasse para você, olha, pega esse barbante e leva lá para aquele outro departamento ali, lá para aquela outra sala, lá para aquele outro cômodo lá. Imagina você pegar esse barbante todo espalhado. É complicado. Agora imagina se você tivesse uma maquinazinha que você pega um bastão de papelão, amarra uma ponta do barbante, enrola ele todinho e faz um novelo de barbante. Aqui você bota debaixo do braço e leva. Então a única função de acontecer todo esse processo de espiralação aqui é simplesmente para facilitar o transporte do material genético durante a divisão celular. Então, galera, o que é o cromossomo? O cromossomo é a cromatina espiralada. O cromossomo é o material genético visto quando a célula está em divisão celular. O cromossomo é o DNA. Percebe que é tudo a mesma coisa? Ou seja, tudo é material genético. A diferença é a fase do ciclo celular onde esse material genético está. Normalmente, quando a gente trabalha em genética, a gente se refere mais ao cromossomo. Mas entenda na sua cabeça o que o cromossomo é, ok? Então, ó, cromossomo, beleza, a gente sabe. Aí, senhoras e senhores, o que é cromátide? Cromátide é o braço do cromossomo. Percebe? Cromatina e cromátide. Cromátide é o braço do cromossomo. E aí o cromossomo ele pode ser simples, que ele tem uma cromátide só, isso aqui tudo é uma cromátide só, ou o cromossomo pode ser duplo, que ele tem 2 cromátides só. Quando a célula vai entrar em divisão, o cromossomo está na forma de cromossomo duplo. Quando a divisão termina, o cromossomo está na forma de cromossomo simples. Aí o que acontece quando a divisão termina? O cromossomo desespiraliza e ele vira cromátide. Quando termina a intérfase vai ter uma nova divisão.
o cromossomo se espiraliza e ele vira cromossomo de novo. O que aconteceu na intérfase? Aconteceu lá na fase S da intérfase, e o S vem de síntese, aconteceu a duplicação do material genético. Por isso que no começo da divisão, o cromossomo se apresenta de forma dupla, porque houve a duplicação antes. E aí esse cromossomo de forma dupla, ele tem duas cromátides, ok? E essas duas cromátides são chamadas cromátides irmãs. Ó, essa cromátide e essa cromátide são consideradas cromátides irmãs, porque elas pertencem ao mesmo cromossomo. Ó, nós vimos o que é cromátide, vimos o que é cromossomo duplo e cromossomo simples. E o que é cromossomo homólogo? O cromossomo homólogo são os cromossomos do mesmo tipo. Lembra da fecundação? Espermatozoide e óvulo? O espermatozoide traz 23 cromossomos que veio do pai. O óvulo traz 23 cromossomos que veio da mãe. E aí forma o zigoto, que vai ser você. Esse zigoto contém 46 cromossomos, que é o número total de cromossomos da nossa espécie. Porém, desses 43 cromossomos, nós temos 23 tipos. Por que 46? É porque nós temos 2 cromossomos de cada tipo, um que veio do pai, outro que veio da mãe. Por isso que você é meio parecido com seu pai, meio parecido com sua mãe. Você tem um material genético dos dois. Esses 2 cromossomos do mesmo tipo são considerados cromossomos homólogos. São considerados cromossomos homólogos. Beleza? Cromossomos homólogos são os cromossomos do mesmo tipo. São os cromossomos que apresentam genes do mesmo tipo. São os cromossomos que apresentam genes alelos. Mas por falar em gene, tá aqui, ó. O que são genes? Gene simplesmente é um trecho, olha aqui, ó, é um trecho do nosso DNA que é responsável para informar como se deve produzir uma proteína. Ou seja, é o nosso código genético. Aqui contém informações de como deve ser a proteína. Perceba que eu desenhei ele grandão aqui, né? Como no processo de espiralação, que o DNA vira cromatina, o trecho ficou menor. No processo de espiralação, que a cromatina vira cromossomo, a gente representa por uma simples linha. Esse risco aqui representa o gene, ok? Imagina, senhoras e senhores, uma pergunta para vocês, hein? Que o indivíduo seja um indivíduo azão, azinho. Beleza, aqui eu tenho o gene azão. Aí houve a duplicação e agora o cromossomo está duplicado. Se aqui eu tenho o gene azão, aqui eu vou ter o gene... Obviamente que você respondeu azão também, né? Por que azão? Porque é uma duplicação, é uma cópia. Tudo que essa cromátide tem, essa outra cromátide tem também. Uai, cadê o azinho? O azinho está no outro cromossomo, que eu não desenhei aqui. Esse cromossomo, por exemplo, é o que veio do pai. É o que veio do pai. É aquele que o pai forneceu o azão. O que veio da mãe é o que carrega o gene azinho. Seria um outro cromossomo que eu deveria desenhar do lado aqui. Ou seja, os cromossomos homólogos. E os genes que estão aqui, azão é o mesmo. E o que vai estar no cromossomo que veio da mãe? Ele também determina a mesma característica. O azinho seria o gene alelo. Então, genes alelos são aqueles genes que determinam as mesmas características. Só que tem o gene que é dominante e o gene que é recessivo. E essa história do dominante e recessivo, quem apresentou para a gente foi Gregor Mendel, que é o pai da genética. Só que sobre ele nós vamos ver na próxima aula. Por hoje a gente vai ficar por aqui, espero que você tenha gostado. Não perca a próxima aula que vai ser a continuação. Vamos ver o que Mendel fez e o que Mendel descobriu. Um abraço, pessoal, até mais, tchau!